coração vibrante da narrativa bíblica, encontramos o livro de Levítico, o terceiro pergaminho na sequência divina, ecoando histórias imediatamente após os israelitas serem libertados das correntes da escravidão. Deus, em sua infinita bondade, os conduziu ao pé do Monte Sinai e estendeu a eles um convite para uma aliança. Mas como a natureza humana é frágil, eles rapidamente se rebelaram, quebrando essa aliança sagrada. Deus, em sua glória resplandecente, desejava habitar no meio de Israel, na forma do tabernáculo. Mas o pecado de Israel criou uma barreira nesse relacionamento. No final do livro anterior, no livro de Êxodo, Moisés, o representante de Israel, foi impedido de entrar na presença de Deus na tenda. O livro de Levítico começa nos lembrando desse problema fundamental. Ele nos diz que o Senhor chamou Moisés de dentro da tenda. Surge então a pergunta: como Israel, pecador e egoísta, pode se reconciliar com Deus? É disso que trata este livro. Como Deus graciosamente provê um caminho para pessoas pecadoras e corruptas viverem em sua santa presença. Vamos fazer uma pausa por um momento para entender essa ideia super importante de que Deus é santo. O que é fundamental para compreender este livro? A palavra santo significa simplesmente ser separado, único. Na Bíblia, Deus é separado de todas as outras coisas por causa de seu papel único como Criador de tudo, autor da vida. Se Deus é santo, então o espaço ao redor dele também é sagrado, cheio de sua bondade, vida, pureza e justiça. Portanto, se Israel, que é injusto e pecador, deseja viver na santa presença de Deus, eles também precisam se tornar santos. Se o pecado precisa ser resolvido, eis o livro de Levítico. O livro possui um conceito simétrico incrível. Ele explora as três principais maneiras pelas quais Deus ajuda Israel a viver em sua presença. As seções externas são descrições dos rituais que Israel deveria praticar na santa presença de Deus. As próximas seções internas focam no papel dos sacerdotes de Israel, como representantes de Deus para Israel. E dentro disso estão duas seções correspondentes que focam na pureza de Israel. E aqui, bem no centro do livro, está um ritual fundamental: o dia da expiação, que une todo o livro. O livro conclui com uma breve sessão em que Moisés convida Israel a permanecer fiel a esta aliança. Vamos explorar mais profundamente o livro. A primeira sessão explora os 5 principais tipos de sacrifícios rituais que Israel deveria realizar. Eram os sacrifícios da oferta de cereais e da comunhão, maneiras de agradecer a Deus, oferecendo a ele símbolos do que ele lhes deu. Os outros 3 sacrifícios eram queimadas, purificação e ofertas de restituição, maneiras diferentes de pedir perdão a Deus. Aqui um israelita oferecia o sangue de um animal enquanto confessava que seu pecado trouxe mais mal e morte ao mundo. Mas em vez de destruir o pecador, Deus deseja perdoá-lo. Assim, esse animal morre simbolicamente em seu lugar e o expia, cobrindo o pecado. Através desses rituais, os israelitas eram constantemente lembrados da graça e da justiça de Deus e das severas consequências do pecado. A segunda sessão correspondia ao conjunto de rituais de festas. Essas sessões estabelecia as 7 festas anuais de Israel, cada uma contando uma parte diferente da história de como Deus os resgatou da escravidão no Egito e os levou pelo deserto em direção à terra prometida. Ao lembrar essas festas regularmente, Israel se recordaria de quem eram e quem Deus era para eles. Nas sessões sobre os sacerdotes de Israel, vemos Arão e seus filhos sendo ordenados a entrar na presença de Deus em nome de Israel pela primeira vez. E então, nesta sessão correspondente, encontramos as qualificações para ser um sacerdote. Os sacerdotes eram chamados ao mais alto nível de integridade moral e santidade ritual, pois representavam o povo diante de Deus, mas também representavam Deus para o povo. A santidade do sacerdote é crucial. Como vemos quando 2 dos filhos de Arão desobedecem diretamente às regras e são consumidos pela santidade de Deus. Isso é um lembrete assustador do paradoxo de viver na santa presença de Deus. Sua bondade pura pode ser perigosa para aqueles que a desafiam. Portanto, é importante que os sacerdotes de Israel sejam santos e que todo o povo de Israel também o seja. Esta é a essência das próximas sessões internas. Os capítulos 11 a 15 tratam da pureza ritual exigida de todos os israelitas.
enquanto os capítulos 18 a 20 tratam da pureza moral do povo. Entender essa linguagem de pureza e impureza é fundamental. Assim como Deus é santo, os israelitas precisam estar em um estado de santidade para entrar em sua presença. Estar limpo ou puro significa estar em um estado sagrado, enquanto estar imundo ou impuro significa estar fora desse estado. Um israelita poderia se tornar impuro de várias maneiras, como ao entrar em contato com fluidos corporais reprodutivos, ao ter uma doença de pele ou ao tocar em um cadáver. Todas essas situações estavam associadas à mortalidade, à perda de vida. O símbolo central é que você se torna impuro ao tocar a morte, que é oposta à santidade de Deus, cuja essência é a vida. Ser impuro não era apenas errado, era temporário e durava apenas algumas semanas. O que era errado ou pecaminoso era entrar na presença de Deus enquanto carregava esse símbolo de morte. O último modo de se tornar impuro era através das leis alimentares, que estão presentes nesta seção. Embora haja várias teorias sobre por que certos animais eram considerados impuros e fora dos limites, o ponto central é claro. Esses capítulos servem como um conjunto elaborado de símbolos culturais que lembram a Israel que a santidade de Deus deve afetar todas as áreas de suas vidas. A seção correspondente trata da pureza moral de Israel. Eles foram chamados a viver de maneira diferente dos cananeus, cuidando dos pobres, mantendo alta integridade sexual e promovendo a justiça. No meio do livro encontramos uma longa descrição de uma das festas anuais de Israel, o Dia da Expiação. A unidade aqui é que nem todo pecado e rebelião seriam cobertos pelos sacrifícios individuais. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote realizava um ritual com 2 bodes, um para purificação e expiação dos pecados do povo, e outro, chamado de bode expiatório, para simbolicamente carregar os pecados do povo e ser lançado no deserto. Esta é uma imagem poderosa do desejo de Deus de remover o pecado e suas consequências do meio do seu povo, para que ele possa viver em paz com eles. O livro conclui com Moisés chamando Israel para permanecer fiel aos termos da aliança, descrevendo as bênçãos de paz e abundância que resultariam da obediência, e advertindo sobre as consequências da desobediência, incluindo o exílio da terra prometida. Se olharmos para a primeira frase do próximo livro, Números, vemos que começa com o Senhor falando a Moisés na tenda, indicando que Moisés agora é capaz de entrar na presença de Deus em nome de Israel. Levítico funcionou como um meio para que, apesar do fracasso de Israel, Deus providenciasse um caminho para que seus pecados fossem cobertos, permitindo que ele vivesse em paz com um povo pecador. E é isso que o livro de Levítico trata. Espero que você tenha gostado dessa história. Não deixe de assistir o próximo vídeo dessa história fascinante. Se você gostou, compartilhe, curta e deixe seu comentário. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Deus te abençoe.